satanismo é um conjunto de crenças, olha aí, ideológicas e filosóficas. Não pense você que satanismo é em si uma religião. É um conjunto de crenças ideológicas e filosóficas com fenômenos sociais. As características comuns entre o satanismo não percebido incluem associação simbólica para eles se comunicarem, só eles entendem, admiração e até veneração ao personagem religioso Satanás, ou de outras figuras rebeldes similares, como Belzebu, ou figuras libertadoras, mas isso ainda de forma filosófica e sociológica. Quando a gente fala de satanismo, você imagina uma coisa religiosa, culto ao diabo. O diabo existe, presta atenção, não existe uma guerra de fato entre Deus e o diabo. Existe uma guerra ideológica, cultural entre Deus e o diabo. É uma guerra na esfera do argumento, de quem está falando a verdade. Se você não tiver pleno conhecimento da verdade, você é emaranhado. Por isso que a libertação começa, virou até chavão político, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque quem tem a verdade, ele vence a guerra. Agora, toda a verdade é paralela. O que é verdade? Porque o diabo tem a verdade dele. Você vai perceber que essa guerra cultural, ideológica, filosófica, essa guerra de argumento, é guerra de argumento, ou alguns hoje gostam de usar muito o termo, guerra de narrativa. A guerra de narrativa começou no céu, entre Deus e o diabo, é uma guerra de quem está com a narrativa. Quem domina a narrativa, domina a verdade. Daí usam-se o termo hoje que é cancelamento, ou seja, só narrativa. Eles tentaram colar cancelamento no Putin, não deu, porque ninguém vence guerra com narrativa. Aí é bala mesmo. Mas tentaram cancelar o McDonald's. Vamos tirar o McDonald's da Rússia. Não resolveu. Vamos tirar a Nike. Isso é narrativa, cancelamento. Não resolveram cancelar a Rússia. Argumento é a maior arma de uma guerra. Por isso que o apóstolo Paulo diz, as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele fala assim, demolindo todo mau conhecimento que se esconde na mente. Paulo está dizendo claro o seguinte, toda guerra é ganha ou vencida aqui, na narrativa. Conhecendo a verdade verdadeira. O que você precisa saber sobre guerras que você trava todos os dias e não sabe, mas lida como se fossem coisas normais? 70% dos seus problemas são batalhas espirituais que você perdeu. Vou dizer de novo. 70% dos seus problemas que ficaram sem controle, são batalhas espirituais que você perdeu, por isso agora ficou sem controle. Porque quando vencemos uma batalha, ela é vencida, senhoras e senhores. O problema da batalha é que ela não envolve só um, ninguém guerreia sozinho. E o diabo tem armas terríveis, como por exemplo a arma da quinta coluna. Te explico. O barco não afunda com água de fora. Barco afunda com água de dentro. E isso na estratégia da batalha é chamado de quinta coluna. O que é quinta coluna? É quando Josué arma um cerco dentro de Jericó. E eu vou te contar a história de Josué, você vai ficar maravilhado. Então veja, Raabe, o apartamento dela ficava na coluna da muralha de Jericó, no terceiro piso. E as colunas eram enormes, e ali moravam pessoas. Porque os espias foram para a casa de Raabe, porque ela era uma prostituta. E ali operava um bordel. Ninguém vai desconfiar de um bordel. Josué, um baita de um estrategista, mandou os espias procurar Raabe e disse, deixe uma corda pendurada na janela.
Bom, você acha mesmo que era para todo mundo saber e não matar Raabe? Não, te explico. Olha só. Eles começaram a marchar por 7 vezes, uma vez por dia, em volta da muralha. A ideia é que na última vez, eles marchariam 7 e a muralha cairia. Você pergunta, mas que coisa engraçada. Na janela de Raabe tinha uma corda. Foi por onde eles saíram. Mas enquanto eles marchavam, eles também tinham que tocar trombeta. Sabe o que aconteceu? A cada meia hora, 30 soldados subiam pela cordinha. E sabe por que lá em cima eles não ouviam? Por causa do barulho, da marcha e das trombetas. Ó. Então, as muralhas romperam, mas durante 7 dias, soldados estavam subindo e já estavam minando Jericó. Pelo apartamento de quem? De Raabe. Mas quem pensou nisso? Josué. 3 andares, subindo devagarzinho. Os soldados estão preocupados com aquela marcha de inimigos em volta. A cidade tinha 800 habitantes, bem pequenininha. Como é que eles iriam lutar contra 8.000 soldados hebreus? Não tinha como. Mas as muralhas eram inderrubáveis. Mas não bastava só as muralhas caírem. Eles também tinham que minar as forças de dentro de Jericó. Se não tivesse Raabe lá, não resolveria muita coisa. Viu só? Você vence guerra quando você tem alguém lá dentro. Isso é chamado de quinta coluna. As 4, todo o exército era formado de 4 colunas. Por que 4 colunas? A coluna dos lanceiros, a coluna dos flecheiros, a coluna dos cavalos e a coluna das espadas. Os flecheiros são os primeiros que atacam. Os lanceiros ficam na frente com as lanças para pegar os cavalos que vêm contra eles. A coluna das espadas e a dos cavalos. Todo o exército era formado de 4 colunas. Só que existia uma coluna. A quinta é a que já estava lá dentro do arraial do inimigo. Os espiões. A ideia do diabo também é vencer toda a batalha na sua casa, na igreja, com a chamada quinta coluna, infiltração. É quando ele usa alguém lá dentro, que não está no mesmo espírito com você. Por que não está no mesmo espírito? Porque talvez não jejuou junto, talvez não orou junto, talvez não está orando junto, e ele começa a massacrar, e ele vai minando você. Por isso que a Bíblia diz que um dos segredos da igreja primitiva era o corpo e a alma de todos. Todos devem orar juntos, todos devem jejuar junto. Qualquer coisa que saia errado num período de oração e jejum é porque o diabo está agindo. E vai dar errado. Então veja, eu tenho 4 colunas. E eu falo, agora faça assim. Imagina se eu mando os flecheiros atirarem flecha enquanto os da espada já estão guerreando. Eu mato soldado meu também. Não, eu vou guerrear do meu jeito. Cada coluna tem uma estratégia. A não ser a quinta. A quinta coluna é da infiltração. A ideia é de que você conte que alguém entre eles entregue. Então é contado a ideia de ter um traidor no meio deles. Isso é chamado de quinta coluna. Quem foi o traidor de Jericó? Quem foi? Raabe, gente. Ela deixou que a cidade fosse infiltrada. É claro, Deus usou ela, evidente, eram inimigos, mas Raabe era de lá. Deus usou a quinta coluna. E o diabo também usa. Você precisa entender qual é a estratégia do diabo. Primeiro, compreender as narrativas. Se Deus colocou algo, você tem que saber o seguinte: ou eu, ou esse pastor está errado. Se Deus pôs algo no coração do pastor, vamos submeter. Senão você vai agir como uma quinta coluna, vai dar errado. Se Deus pôs algo para você agir dentro da sua casa, seu marido, que é o sacerdote do lar, irmã, não fique lutando contra alguém que Deus pôs como sacerdote do lar. Por isso que está dando errado. Você está sendo a quinta coluna dentro da sua casa. Algumas das origens do satanismo não percebido
podem ter começado com adoração em honra ao titã Prometeu. Agora vamos voltar lá um pouquinho na mitologia grega. Por favor, não use a palavra mito. Prometeu, o deus egípcio, Prometeu o deus grego e também ao deus egípcio Sete, ao deus sumério Enki, ao deus Moloque, adorado pelos amonitas, que ali faz parte da turma ali das duas filhas de Ló, que embriagou o pai, fez sexo com ele e teve filho com eles. Foi esse povo depois que deu trabalho para o povo de Deus. No cristianismo, Satanás também é chamado de Lúcifer por muitos cristãos. Aparece pela primeira vez em algumas versões da Bíblia no livro de Crônicas, instigando o rei Davi a fazer um censo, a contar o povo. Então o próprio Satanás aparece a Davi e ele pensa que está tendo uma voz de Deus. Se o rei não teve discernimento. O cristianismo e o Islã tipicamente consideram Satanás como adversário ou inimigo. Mas muitas revisões e recomposições populares de contos bíblicos ou não canônicos, versões de tabuinhas, etc., nos mostram coisas como aparições de Satanás com outros nomes em diversas outras composições e religiões, mas ele sempre existiu. Especialmente por cristãos e muçulmanos, a figura de Satanás foi tratada variavelmente como competidor. Uau! Eis o termo Satanás, competindo. Pare para pensar. Qualquer coisa que causa divisão, que causa competição, não vem de Deus. E divisão e competição pesa o ambiente. Você quer saber se alguma coisa está errada? O ambiente está pesado, porque a divisão entristece Deus. Entristece o Espírito Santo. É obra da carne. E como que você vence isso? Entrando em guerra. Identificando ela. Então, para você ter uma ideia, Satanás é um competidor de Deus, competidor ideológico, cultural. Deus fala A, ele fala B. Tudo que Deus fala que é santo, ele fala que não é. Então, se mulher é mulher e homem é homem, ele vai falar que pode ser os dois. Só por birra. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo é um louco. Eu estou acostumado a lidar com espíritos luciferianos há muitos anos. Eu conheço gente que andou comigo, a pastora há anos, que emaranharam em rebelião e estão malucos. Eu tenho uns que estão internados. Lúcifer está louco até hoje. O primeiro espírito que entra em uma rebelião é o de loucura. As pessoas fazem coisas insanas. Então o diabo é competidor, rebelde, invejoso. Ele tem inveja dos seres humanos, compete com Deus. E é esse espírito que ele vai colocando no coração das pessoas. Ele é caracterizado como anjo caído ou demônio, governador do submundo. Ele lidera uma penitenciária e um hospício ao mesmo tempo. Ele também está no fundo do poço, no fundo do abismo. É esse tipo de gente. Se você tiver com dó, é só levar para casa. Porque hoje eu vejo gente que tem dó até do diabo. Pastor, um dia eu mando, sabe que ele não pode se converter, coitado? Eu falei, pois é, irmão, leva para sua casa. Você dá dó, leva para casa. O povo tem dó do diabo. Para você entender a tal da narrativa do satanismo não identificado, você compreender a gravidade disso, preste muita atenção. Ele caminha pelo planeta em busca de almas e promovendo ímpeto ou farsas mundanas e rebeliões e revoltas. Para você entender, especificamente, você vai ver que o satanismo mais moderno vem no filosoficamente, culturalmente chamado iluminismo, senhoras e senhores, que vem de Levi, Rousseau, Marx, Engels,
E a ideia do iluminismo é exatamente essa. Nós somos nossos deuses. Isso é satanismo. A ideia do satanismo não é me ame como Satanás. A ideia do satanismo é o que o diabo, quando Adão caiu, ele não disse me ame, ele disse se ame. A ideia é hedonista. É o homem estar sempre no centro. Seja seu dono, seja seu Deus. É o meu corpo, minhas regras. Isso é satanismo. Você se manda. Marido não manda em mulher. Pai não manda em filho. Veja, a ideia hedonista que vem do iluminismo. Algumas obras como Paraíso Perdido, obras românticas, descritas e ilustradas ou mostrando o Satanás bíblico como uma alegoria, representando uma crise de fé entre ele e Deus, uma ideia meio injustiçada. Por que eu não posso ter aqui a minha ideia? Irmão, quando você está num lugar que tem regras, você está ali para cumpri-las, não para fazer outras. Se você está numa igreja e você quer fazer regra, abre uma para você. Se você está numa casa e uma casa tem regra, cumpra. Ah, não é justo. Não é justo. Regra. Qualquer lugar que não tem regra é anarquia. Daí vem a Revolução Francesa. A palavra anarquia é isso. Os anárquicos que começaram por causa de 30 centavos o pão, criaram uma máquina no centro de Paris chamada guilhotina, um homem chamado guilhotina, e começou a cortar a cabeça de todos os reis, feudais e príncipes. Depois o próprio guilhotina é morto na guilhotina. Daí surgiu o termo anarquia. Cuidado. Rebelião é uma coisa que nunca vai nascer da bênção, da fé. O que é rebelião? Não obedecer e se rebelar contra aquilo que, veja, toda divisão tem uma causa nobre. Toda rebelião nasce de uma causa nobre. Por isso que eu não gosto muito desse evangelho romântico aí, ó. O camarada romantiza evangelho. Não tem nada de romântico numa cruz ensanguentada. Eu vejo muita crueldade, mas romantizam. O mesmo cara que diz eu quero conhecer Jesus, diz que pode ouvir Renato Russo. Só quem sabe ler que um pinga é letra. Essas obras como Paraíso Perdido, Iluminismo, as ideias de Voltaire, Rousseau, Marx, Engels, que foram disseminando, e depois vem com Lenin, Stalin, a ideia de confusão, sedicismo, a ideia de criar caos para gerar domínio. Se tem caos, você precisa de alguém para dominar. O que aconteceu com a Revolução Francesa? Foi o caos, como é que terminou? Chama um general de 29 anos e destrói a Europa por nome Napoleão. Mas antes teve que vir o caos, viu? Por que tem que ter confusão? Para ter depois dominação. Essas ideias do Paraíso Perdido, iluminista de Engels e etc., já falei tudo para vocês, também não vou ficar promovendo, mostram as obras de Satanás como um personagem heróico. Então você lê Rousseau, Voltaire, Engels, você lê Marx, a ideia do diabo é, não existe diabo. Essas obras demonstram Satanás como herói. George Bernard Shaw, em seu livro Letter from the Earth, incluiu essas caracterizações de Satanás como um herói injustiçado, porque tinha tanto poder como seu dono. Veja, competição. É ridículo quando você vê uma esposa competindo com o marido, a mãe competindo com o filho com a mãe. Gente, amigo não compete, se compete não é amigo. Amigo se alegra com a conquista do outro, ele não se entristece. E quando ele não se alegra ou quando ele não parabeniza é porque está competindo.
A competição vem do poço do abismo, do coração de Satanás, como subiu ao céu. Veja, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaías 14, 12. Como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima dos anjos de Deus colocarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou veja, ele não tinha pretensão de ser maior que Deus, ele estava competindo. Eu quero ser igual. A ideia então é competir, é se parecer, é rivalizar. Vamos lá, Absalão, filho de Davi, sentou na porta do reino. Davi já estava com uma certa idade. E veja, um reino muito grande, ele não conseguia atender todo o povo. Absalão sentou e o povo ia chegando e dizia: o que vocês querem? Queremos falar com o rei. Ele dizia: o rei não tem tempo para você, mas eu tenho. Podem trazer suas demandas para mim, eu vou ouvi-los. O que ele estava fazendo, gente? Roubando o coração do povo. O povo dizia: o rei não tem tempo, o rei é bom, mas Absalão, filho dele, é melhor. A Bíblia diz que o coração do povo tem que estar na mão do rei. Qualquer coisa fora disso é competição. E aí Deus faz o quê? Sai na hora. Cuidado. Não existe esse negócio, igual uma menina de 7 anos com a minha filha, ela rivaliza. Ela tenta rivalizar. Eu amo mais o papai, depois a mamãe. Eu falei: não, você ama igual. Mas tem hora quando ela está com birra, ela fala: eu amo mais a mamãe, depois o papai. Você vê, é coisa de criança. Aí o que é que você faz? Você tira a ignorância do coração. Hoje ela já aprendeu. Quem que se ama mais? Eu amo os dois. E o Jean? Não, o amor é diferente. Cuidado. Cuidado quando você põe um filho contra o outro, com simples detalhes. Quando você nunca elogiou um filho e elogia demais um outro, mas não faz o mesmo com o outro, você está colocando dentro do coração de ambos uma sementinha da serpente, um espírito luciferiano. A minha mãe fazia isso. Então ela criticava um filho para outro. E depois também ela, além de criticar, ela elogiava um e não elogiava o outro, para o outro perceber que ela estava preferindo, gerando competição entre os irmãos. Agora nós somos tudo grandes e não temos relacionamento, porque nunca convivemos, porque a mãe ficava gerando competição. Então foi depois do iluminismo que trouxe esse novo conceito mais declarado, que aí os evangélicos foram percebendo que o diabo foi entrando nas universidades através de um satanismo cultural, de um satanismo não observado, ideológico, a ideia de ser dono de si, hedonista, que aí nós fomos mudando termos. Nós imaginávamos uma guerra bem mais espiritualista, espiritualizando apenas a coisa. E sim, ainda nós vencemos qualquer guerra em oração. E até as da narrativa são desfeitas quando nós oramos. E sim, eu acredito que ainda que necessitamos de um milagre no dia 30 de outubro, se orarmos como devemos, ele pode acontecer. Porque nós temos muitas vezes na Bíblia ele acontecendo. E a minha mensagem pode parecer que ela vem por isso, mas não tem. Eu quero que você entenda, não tem nenhum cunho político. Nenhum. A origem do termo Satanás ou Satã. Em hebraico, o termo Satanás ou Satã quer dizer adversário, o competidor. E o termo diabo quer dizer o acusador. Jesus disse: eu tenho 12 e um de vocês é o diabo. Só 2 vezes ele usa o termo diabo na Bíblia. Um para Satanás e o outro para Judas. Um dos 12 era o diabo. Você consegue lidar com o diabo na sua equipe? Na equipe de Deus tinha o diabo. Na de Jesus tinha o diabo. Então qualquer pessoa acusadora vai e deve estará fazendo a função de diabo. Um de vocês é o diabo. Então o termo Satanás é o competidor,
o adversário, aquele que está competindo comigo. É o espírito de Satanás que compete. E o termo demônio ou diabo é o acusador. Ou seja, a ideia de Satanás na Bíblia é aquele que olha para o lado escuro da lua, aquele que olha para ver qual coração ceivar, e ele vai sutil, de forma ardilosa, com cara de bom. Ele não conseguiria derrubar a terça parte dos anjos se ele fosse um rebelde sem causa, gente. Nós estamos falando de anjo. É óbvio que os argumentos dele, gente, nós estamos lidando com o diabo. Veja, o cara não ora, não lê Bíblia, não jejuma, não vigia, porque tão importante quanto orar e vigiar, Jesus põe no mesmo palavra, orar e vigiar, porque não adianta orar e jejuar e não vigiar. Não vigia, e ele acha que vai vencer o diabo. Esse diabo que derrubou a terça parte dos anjos. Ei, não vai. O termo Satan originou-se no judaísmo e se expandiu entre os cristãos e seguidores do islamismo, chegando desse modo a disseminar-se entre as culturas. O termo satanismo foi utilizado pelas religiões abraâmicas, para designar práticas religiosas que considerava estar em oposição a Deus, ao Deus de Abraão. Então o termo satanismo na Bíblia é a ideia de todo aquele que não serve ao Deus de Abraão é satanista. Isso vem desde Abraão. Ou seja, é contra o Deus abraâmico. É satanismo, que é o Deus de Abraão. Vamos entender aqui os tipos de satanismo. Quando eu falo de satanismo não identificado. Primeiro, temos o satanismo de Lavey, vem da França. Lavey, popularmente conhecido como satanismo moderno, é uma filosofia fundada em 1966 por Anton Lavey, considerada religiosa por conter dogmas e rituais, embora estes sejam focados em psicodramatizações, com o objetivo de cartazes, por exemplo. Ou veja, não é uma crença. Você já ouviu falar isso da maçonaria? Não é uma crença. Não é uma crença. O diabo odeia a igreja, gente. E até o que se parece. A ideia do diabo é falar assim, não sou diabo. A ideia do diabo é falar assim, não me cultuem. Mas só o fato de você falar assim, não cultuo Deus, você já está cultuando o diabo. Então a ideia de Satanás é usar a psicologia inversa. E funciona. Então veja, olha como nascem as coisas. Embora esse satanismo filosófico, não dogmático, suja, com psicodramatizações, aí vem maçonaria, Rosa Cruz e tantas outras coisas, Goethe, tanta coisa, não é uma crença sobrenatural. Não tem manifestações e rituais sobrenaturais, como você imagina. Seus ensinamentos são baseados o que é satanismo? Anotem, senhores. Individualismo, egoísmo, hedonismo, que é a ideia de se amar em nome do seu bem-estar. Você não faz a obra de Deus, em nome do seu bem-estar, você não faz a vontade de Deus, em nome do seu bem-estar. Ou seja, primeiro eu, isso é individualismo, hedonismo, egoísmo, isso é satanismo. E na moralidade do olho por olho, justiça própria. O satanismo é firmado na justiça própria. Isso é justo, isso não é justo, isso é justo, isso não é justo. Diferentemente do satanismo teísta, que é o satanismo observado, o satanismo não observado, que saiu da cabeça do diabo, é esse. O ser humano é um Deus. Sua vontade tem que prevalecer. Por quê? A ideia do diabo é que tudo que representa a cruz tem que morrer. Cruz é morte do ego, cruz é morte da carne, cruz é morte da amargura, cruz é morte da rejeição, cruz é morte da autopreservação. Cruz
é completamente altruísta. O satanismo é tudo. Não, que cruz, que conversa é essa? Você merece isso, você tem que se vingar, isso não é justo, você não sei o quê. Vê? Isso é satanismo, senhoras e senhores. Porque na cruz morre tudo. Por isso que Jesus, quando a Bíblia fala da mensagem da cruz, o que é mais interessante é que a mensagem da cruz não tem uma palavra. Porque a Bíblia diz que essa cruz, Jesus foi para lá e ele não abriu a sua. O que é que isso nos ensina? Que a verdadeira mensagem da cruz é a do silêncio e da justiça de Deus. A cruz mostra, caladinha, simples, que Deus é justo. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Qual é a mensagem da cruz? É a mensagem de que justiça própria, autopreservação, hedonismo, excentrismo, ego, é satanismo. É o satanismo original. É o que saiu. Foi assim que ele disse para os anjos. Vocês não estão percebendo? Vocês têm que ter liberdade. Vocês devem ser livres. E ele não deixa vocês serem livres. O satanismo de Lévey é um pequeno grupo religioso que não é relacionado a nenhuma outra fé, cujos membros sentem-se livres para satisfazer as suas vontades responsavelmente. Sexo livre, trisal, ou seja, a moral é aquilo que eu acho que é moral. Bom, senhoras e senhores, veja se não é a cultura moderna hoje. Nós estamos diante de um mundo completamente satanista. Suas ideias foram detalhadas pela primeira vez na Bíblia satânica e é supervisionada pela Igreja de Satanás, que tem a sua sede em Curitiba. Há muitos anos atrás, eu estava ministrando no Centro de Convenções de Curitiba. Não tinha muito tempo que eu estava em Curitiba, mas eu era solteiro ainda, ou noivo. E aquela foi uma noite muito poderosa no Centro de Convenções, devia ter umas 3, 4 mil pessoas, 19 para 20 anos de idade. E o meu apelido em Curitiba era Caça-Fantasma. Por que será? Então, um monte de gente levava gente para expulsar demônio, ia na casa dos outros, com 19 para 20 anos de idade. Aí estava no Centro de Convenções, foi aquele dia acho que caiu mais 200, 300, 400, sei lá quantas pessoas caíram endemoniadas. Eu não sabia falar, mas sabia expulsar demônio. E o negócio é o seguinte: se você tiver intimidade com o Espírito Santo e orar, o diabo vai respeitar. E aí eu recebi uma carta no quarto, li junto com ela, acho que estávamos noivos. Na carta, chegamos no apartamento, e quando chegamos tinha um carro preto, na porta do apartamento onde morávamos com os obreiros, aquele carro muito esquisito. A hora que eu cheguei ele saiu e tinha a carta embaixo da porta do apartamento. Peguei aquela carta, era do grupo da igreja de Satanás, de Lévey, aqui, foi a primeira igreja de Satanás, fundada até então no Brasil, aqui em Curitiba, que é considerada a capital ocultista do Brasil, senhoras e senhores. E aquela carta me ameaçava. E veja, eu sou pequeno hoje, eu era mais. Quer dizer, eu acho que era desse tamanho. Só que eu sempre fui muito de opinião. Falei, você quer me ameaçar? Agora que eu vou para cima. Bom, aconteceu um detalhe, presta atenção no que você vai ouvir. Não deixe brecha. Se você vai entrar numa parada com o diabo, irmão, cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você fala, com as brechas. Se esconda debaixo das asas do Senhor, é grave. Eu gostava muito de uma banda aí, e essa banda cantava um hino tão bonito, que era assim, ó, Dona... Eu só vou cantar essa parte. E eu tinha os CDs tudo, e nessa música tinha uma música que era uma carta psicografada de André. André é um psicógrafo kardecista muito famoso no Brasil, e a banda nova tinha uma música de André.
E era a música que eu mais gostava. Ela virou tema da novela depois, ou antes tinha virado. E eu ouvia, ela era mais apaixonada por mim do que eu por ela. Então eu ouvia, ficava pensando na minha namorada. Aconteceu um negócio na madrugada. Eu dormia na sala, era um apartamento com vários obreiros, e de repente, aconteceu aquele negócio, você pensar que está acordado, está dormindo, você tenta acordar, você sabe que está acordado, você está dormindo, todo mundo já teve essa experiência. Eu vi que uma mulher entrou pela sala, toda vestida de amarelo, que é a cor da morte, pálida, né? E o cabelo no rosto, parecendo aquele filme O Chamado, sabe? E veio andando assim na minha direção, assim, ó. Eu deitado no colchão, quando eu levantei, aquele trubisco lá, levantou e pôs o pé assim, e a mão assim, ó. E pôs a mão e começou, tipo, a falar umas palavras meio aramaico. E tipo, se ministrar. E eu percebi que enquanto falava, minha força ia sumindo. Como se toda a minha vida estivesse saindo e ia falar. Irmão, se benze aí, bate na madeira. Você vai dormir à noite, em nome de Jesus. Se são coisas que a gente não põe nem em livro, né? Mas vai sair o livro agora. Bom, esses dias nós fomos para onde, Claudinho? Até onde, ouvindo tudo, só 4 horas sobre o demônio. Para Londrina, né? Depois eu vejo o Claudinho voltando e comendo, e ouvindo, e eu dormindo, e ele, e demônio para lá, demônio, você está bom aí, Claudinho? E ele, comendo Cheetos. Nunca vi comer tanto salgadinho assim. E aí, o bicho assim, lembra do R. Porter falando com a cobra? Você ri, né? Daquele jeito. Só o bichinho conseguia falar a linguagem da cobra. Não sei se é 1 ou 2. Que coisa. E aí, gente, eu percebia que toda a minha energia estava saindo. E ele, tipo, estava sugando. Na hora, a única coisa que veio na minha mente, clame o sangue. E eu tentar. Você ri porque você já passou por isso. Quer ver? Eu vou perguntar. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Então ria de você, ô Pedro Bó. Você tenta falar e não sai. E aí, eu lá. Você tenta gritar. Mas de repente aí eu ia clamando sangue, e a força foi voltando e as palavras iam ficando mais legíveis. O sangue, daqui um pouco, a hora que eu gritei, o sangue de Jesus tem poder. Ela sumiu. Aí ela foi lá na cozinha e veio com uma bucha. Pegou a bucha, gente. Ela entrou no mundo físico e pegou a bucha e jogou em mim. Jogou, pá, pegou no braço. Beleza. No dia seguinte eu fui na casa da minha noiva. Gente, eu estava com uma tipóia. O braço estava desse tamanho. Agora vai explicar para a noiva que foi o diabo. Ela falou, você andou brigando. Eu falei, eu te juro, o diabo apareceu lá em casa, pegou no meu braço, gente, estava a marca da mão assim, ó, desse tamanho. Ficou umas 3 semanas e eu, a tipóia, nem conseguia movimentar. Aí eu fiquei em crise. Falei, seu diabo não pode tocar em mim. Onde é que eu errei? E eu fiquei orando. Depois de muito custo eu fui orar. E eu estou de joelho e ficava os meus CDs. Não era só... Tinha Leandro Leonardo, tinha o Christian Ralph. Quem nunca gostou de Christian Ralph? Hã? Zezé de Camargo. Não, irmão goiano. E ali, daqui um pouco eu estou orando e os CDs, eu não tinha os CDs do lado, eu orando e mexendo nos CDs. Que um pouco, pá, a capa branquinha do CD. Quando eu olho, do nada eu olho e vejo o compositor, André. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Era uma carta psicografada aquela música. Ou seja, 70% daquele CD foi de uma carta psicografada romantizada de um determinado espírito que deu para o André. E aí o gravou. Aí o Espírito Santo falou assim, está aí a brecha. Você acha que é brincadeira? Então, um tempo desse aqui, quando começou essa sériezinha idiota, por tipo nome Lúcifer,
Na época que ainda eu tretava no Facebook, eu escrevi no Facebook, os crentes que estão assistindo, eu apanhei um monte, você é um religioso, você não sei o quê. Pois eu vou te dizer uma coisa, continue diminuindo, continue menosprezando, continue simplificando as obras do diabo, porque a ideia do satanismo é justamente isso. Depois não reclama que sua oração não é atendida, que seu filho não se converte, que é brecha atrás de brecha, aí é uma confusão, sua casa não tem paz. Qual é o segredo de estar debaixo das asas do Senhor? Põe o Salmo 91, que é o salmo de maior guerra que tem e de maior vitória que você vai ter. Mas também não é para ficar com a página amarela, não. Você tem que usar ele como arma. Salmo 91, versículo 1. Vamos ler, todos juntos. E descansa à sombra. Bom, guarde, você já te expliquei o que é estar à sombra do Senhor, e a habitação do Altíssimo é lugar secreto da oração. Desfrutará da sua proteção. Deixe-me te falar uma coisa, ouça bem e leia bem a palavra, descansar. Quem não está, gente, não adianta você ficar, eu vou ali receber um passe, oração de libertação, às quarta-feiras não é um passe, não sou guru, não sou seu pai de santo gospel. Se você não se posicionar, pelo amor de Deus, eu sofro com o seu sofrimento. Eu sofro quando vejo que sua vida não vai para frente, mas não adianta falar, não se posiciona. Continua. Sobre o Eterno declara, Ele é o meu e minha fortaleza, em meu Deus, em quem deposito a minha confiança. A ideia do texto de Davi é o seguinte: não existe vitória contra o diabo, existe vitória de Deus contra o diabo. Ninguém aqui tem poder para vencer o diabo, ninguém aqui tem autoridade para vencer o diabo, ninguém aqui é forte o suficiente para vencer o diabo, mas debaixo das suas asas, no nome de Jesus, através do sangue de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a gente atinge. Se bebe alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano algum. Virão por 7 caminhos fugirão, nenhuma maldição virá sobre a terra. A Bíblia diz que sobre a igreja do Senhor não vale encantamento. Essa semana, minha esposa e minha sogra foi visitar a casa de uma irmã. A irmã está aqui. Sabe o que tinha na porta da casa dela? 2 velas, uma vermelha e uma amarela. Amarela é porque é morte, tá? Lembra do cavalo amarelo do Apocalipse? É pardo. E uma moeda. Minha esposa falou, o que eu faço? Falei, só não chuta. Falei, pega um sal grosso ali na Universal, joga em cima. Também não é isso, não. Falei, a primeira coisa que você deve fazer, aplica o sangue de Jesus em você e em sua mãe. Aplica o sangue de Jesus nessa casa, que nenhum encantamento sobre sua vida não vale encantamento. Sobre sua vida vou profetizar. Te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Deixa eu te falar, meu irmão, o diabo é poderoso? É. Todos os exércitos do mundo somados não somam o poder de um demônio. Um demônio sozinho é mais poderoso que todos os exércitos da Alemanha, Estados Unidos, da Rússia. Mas um crente de joelho subjuga todo o inferno. Levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora veja, por que nós oramos? Porque nós sabemos que não podemos. Não é só eu, se o anjo Miguel, que é o arcanjo, o líder de todos os anjos dos céus, em Judas, versículo 9, Judas 1:9, quando ele se deu de cara com o diabo, diz o texto, no entanto, nem mesmo Miguel argumentava com o diabo,
Veja, nem Miguel. Agora tem crente brincando, eu boto para quebrar. Não bota. Não bota, deixa eu te falar, vai ser humilde, vai viver debaixo de oração, vai ser humilde e se humilhar. Aquele que se humilha diante do Senhor é exaltado. Humilhai-vos perante o Senhor, não vive em oração. Sabe o que é isso? É arrogância da sua parte, pensando que você pode, o diabo não tem poder na minha casa, mas não ora. O diabo não tem poder na minha casa, mas não vigia. A diabo, só o bicho está tudo destruído na vida, mas na minha casa não tem poder. Já não tem só poder, está tudo destruído. E o cara não tem poder. Crentaiada, arrogante, orgulhosa, que não ora, que não se posiciona. Ô pastor, dá um passe aqui, é quase isso que a gente fala, mas fala para orar. Esses dias eu perguntei para a irmã, veio reclamar para mim, porque está tudo errado, pastor. Pô, irmã, acabou terminando de um jejum. Em Campo Largo aqui, foi 1 mês orando 5 da manhã. E mais 1 mês de jejum. Pastor, minha vida não mudou. Eu falei, você orou às 5 da manhã? Não. Você jejuou? Não. Eu falei, irmã, desculpa, não tem mais nada para falar para você. O seu problema é tão grave, você não teve coragem de fazer uma semaninha de oração? Um jejum. Se a Bíblia diz que a demônio só sai com jejum e oração. Então assim, quem aqui daria a vida pela sua família? Levanta a mão, quem daria a vida pela sua família? Experimente a mudar por ela. Se você mudar pela sua família, você não vai precisar dar a vida por ela. Se você orar pela sua família, você não vai precisar dar a vida por ela. Se você jejuar pela sua família, você não vai precisar dar a vida por ela. Daria a vida nada não. Você não é capaz de orar pela sua família e está falando que dá a vida por ela? Conversa fiada. Você não é capaz de fazer uma campanha de jejum de menos de 1 mês, 3 semanas? Orar 15 minutos, das 5 às 6, vai que esse papo de dar vida pela família. Você não quer vencer sua guerra, você quer que alguém vença por você. Vamos vencer ou não vamos? Então deixa dessa frouxidão, deixa de ser frouxo e vai lutar sua guerra, cidadão. Sua vida financeira está uma droga, sua família está de má a pior, é filhos viciados, é briga, não tem paz e não é capaz de fazer 15 minutos de oração. Mas o diabo não toca na minha casa. Bom, a ideia do satanismo é essa, estou ali, mas não estou. Estou ali, você não sabe e digo que não estou. Mas eu daria minha vida pela minha família. Não precisa. Se você orar por ela, você não precisa dar a vida por ela, não. Jesus já deu, tá? Jesus já deu a vida pela sua família, agora apenas ore. Não precisa você dar a vida pela sua família, experimente ter uma vida saudável por ela. Já está bom? Experimente mudar, não precisa dar a vida por ela. Pois eu tenho aqui uma notícia para te dar. Nossa força vem do Senhor. Nosso poder vem do Senhor. Eu dobro os meus joelhos e falo, Senhor, eu sou um réprobo, eu sou carne, eu sou pó. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, quando os inimigos tentassem me destruir, eles teriam comido as minhas carnes, disse Davi. Eles teriam me engolido, eu teria sido inundado. Ele é o nosso general. Ele é o nosso Senhor. Ele que guerreia as nossas guerras. É Ele que tem a mão forte. É Ele que tem o braço forte. E você tem que ser humilde para contribuir com Ele em oração. Colaborar, a Bíblia diz, e cooperava com o Espírito Santo em oração. Então deixa eu te falar uma coisa. O anjo foi buscar Pedro na prisão. Diga amém. Mas foi a oração que foi buscar o anjo. O anjo foi livrar Paulo do naufrágio, diga amém. Mas foi a oração que foi buscar o anjo. O anjo tapou a boca do leão na fornalha, diga amém. Mas foi a oração que levou o anjo para a fornalha. Eu posso passar a noite aqui mostrando para você que orar é batalhar, que orar é colaborar com o Senhor. Eu posso passar a noite, deixe-me te falar uma coisa muito importante. Deus não é o seu pai de santo.
seu guru, vou lhe fazer um passe, um despacho para Deus. Não vai colaborar em oração para você ver. Ei, eu posso fazer uma promessa? Posso. Eu posso fazer uma promessa. Que muita coisa vai mudar se você guerrear certo. Eu não sou nada, mas a pouca experiência que eu tenho de reino espiritual, eu posso te ajudar um pouco. E se você fizer do jeitinho que eu lhe ensinar, vai começar a mudar. Agora, a primeira coisa é posicionamento. Vai lá. Vai lá. Então o diabo sabe que você fica animado e depois você vai definhando, egrigolando, desanimando. Ele sabe. Então você tem que continuar. A palavra de ordem é resiliência. Não se dobre. O verdadeiro satanismo não percebido está aqui, chamado orgulho, que nasce dos corações que não se humilham diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, porque realmente eu reconheço que se o Senhor não estiver comigo, eu serei engolido. Eu não tenho força para vencer essa situação. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.